Fala galera do Veste, sexta-feira fantástica e nós aqui again, não é? Vem comigo no tchurururu. Semana a gente vai falar um pouquinho sobre função modular, módulo, equação, inequação modular, beleza? E aí então vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho aí sobre essa questão do módulo, né? Definição e tal, e vamos que vamos, beleza? Então vamos começar aqui, valor absoluto ou módulo, o que significa? Qual que é a definição? Então vamos por partes. Primeiro, um número real, qualquer, né, um número x, nós vamos definir como módulo de x, ou o valor absoluto dele, da seguinte maneira. O módulo desse valor vai ser o próprio x, quando esse x for positivo ou for zero. E o módulo desse valor eu vou definir como sendo menos o valor de x, se o x for menor que zero. É um pouco estranho isso, mas isso aqui vai dar a definição que o módulo sempre será positivo. Então, o significado dessa sentença é o seguinte, ó. O módulo de um número real não negativo é o próprio número. E o módulo de um número real negativo vai ser o oposto dele. Então, vamos dar um exemplo aqui, fica mais fácil. 2. O módulo de 2 vai ser o próprio 2, porque o 2 é positivo. O módulo de menos 2. O módulo de menos 2 vai ser o oposto dele. Então, menos 2. Menos 2 dá 2. Então, o módulo de menos 2 é menos 2, por quê? Porque o menos 2 é negativo. Então, cai nesse caso lá. Negativo, então eu pego o oposto dele. E o oposto do oposto vira positivo. Tudo bem? Então, vamos pegar uma situação aqui onde o x menos 3 está em módulo. Como é que a gente define isso? Então, o nosso x aqui é o x menos 3. Primeira pergunta, quando que isso aqui dá zero? Então, nós vamos fazer o x menos 3 dá zero para descobrir qual é o valor de x que dá zero. Porque ele que vai ser o nosso definidor aqui, ou seja, para cima ou para baixo dele. Dessa maneira, eu posso dizer que o módulo de x menos 3 vai ser o próprio x menos 3 se o x for maior ou igual a 3. Por que 3 aqui agora? E 3 é que faz dar o zero. E o oposto do x menos 3, ou menos x menos 3, se o x for menor, certo? Se o meu x aqui, então, for menor que o número 3. Tá? Lembrando que esse 3 aqui é o nosso zero lá da função, ou seja, onde ele vai estar para cima ou para baixo do resultado. Fechado? Então, com base nisso, nós temos ainda mais uma importante informação, e quando você tem aí uma raiz quadrada de um x quadrado, né, dentro da raiz, o resultado dessa raiz quadrada de um x quadrado vai ser o próprio módulo de x. Isso aqui ajuda muito a gente a resolver aqueles probleminhas que caem na internet aí. Quanto que é a raiz quadrada de menos 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. Aí alguns alunos vão e cortam lá o 2 com a raiz e diz que é menos 5. Não existe, né? Então, a raiz quadrada de um número, qualquer elevado ao quadrado, sempre o resultado vai ser o módulo dele, ou seja, sempre vai ser o valor positivo. Beleza? Então vamos a algumas propriedades aí, tá? Propriedades do módulo. Eu vou te mostrar aí 9 propriedades, então vamos começar com as 4 primeiras. Primeira propriedade diz o seguinte: o módulo de um número sempre vai ser um valor positivo ou o próprio zero. Esse símbolo aqui é para todo, né? Para qualquer x real. Então, sempre o módulo de um número vai ser positivo. Ou o módulo de um número pode ser zero. Quando que vai dar zero? Cai no caso 2 aqui, ó. Quando que o módulo vai ser zero? C e somente C, esse símbolo aqui, né? Essa setinha dos dois lados, C e somente C, se o x for zero. Então, o módulo de um número vai ser zero quando o x for zero, somente para esse caso. E os módulos, em geral, vão ser sempre positivos. Então, módulo é positivo ou igual a zero. Positivo, igual a zero, o x é o próprio zero. Uma importante propriedade aqui é quando você multiplica dois módulos. A multiplicação de dois módulos tem o mesmo resultado que o módulo da multiplicação dos valores. Isso para todo x e y real. Isso aqui ajuda bastante. Quando a gente for resolver uma equação modular e ainda tem uma multiplicação, eu posso jogar os dois números para dentro do módulo, que eu resolvo de forma mais simples. Tá? Outra coisa, quando você tem um módulo elevado ao quadrado, esse módulo elevado ao quadrado é a mesma coisa que o próprio x elevado ao quadrado. Isso aqui é sempre positivo, então aqui também será sempre positivo para qualquer x real. E aí eu vou te mostrar agora mais 5 propriedades que diz o seguinte: x, ou seja, um número, é sempre menor ou igual ao módulo dele. Então vamos pegar aqui o número 2, por exemplo. 2 é menor ou igual ao módulo de 2. Verdade. Vamos pegar o menos 2 agora. Menos 2 é menor ou igual ao módulo de menos 2. Também é verdade. Menos 2 é menor que o módulo de menos 2, que é 2. 2 é igual ao módulo de 2. Então ele pode ser menor ou igual, nunca maior. Tá? Uma sexta propriedade muito interessante para nós aqui é essa, onde eu estou somando dois números dentro do módulo e o resultado dessa soma sempre vai ser menor ou igual
a soma dos módulos. Tá? Então, dois números somados dentro do módulo vai ser sempre menor ou igual à soma dos módulos. Vale também aqui para a subtração, só que agora na subtração, a subtração desses dois valores sempre vai ser maior ou igual à subtração dos módulos. Já já eu vou dar alguns exemplos para vocês aí, para ficar mais claro essas ideias, tá? A oitava e a nona propriedade, elas vão trabalhar com a ideia de inequação, que a gente vai ver daqui a pouco, onde o módulo de um número sempre vai ser menor ou igual a uma constante qualquer, um k, desde que esse k seja positivo. Toda vez que isso acontecer, o resultado que me interessa aqui, ou seja, o resultado dessa inequação vai ser um número que vai estar entre menos k e k, tudo bem? E se o x, ou seja, o módulo de x for maior que esse k, sendo k positivo, isso vai acontecer quando o x for menor que o menos k, ou quando o x for maior ou igual ao k. Tá? Então, essas são as propriedades. E aí vamos a alguns exemplos para a gente entender. Olha lá, soma. Eu falei que a soma ela é menor ou igual à soma dos módulos. Então, o primeiro caso, ela é igual. Ó. 3 mais 2, 5. Módulo de 3 mais módulo de 2 é 5. Observe que agora eu peguei o azinho meu aqui, o x, chamei de menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1, módulo dá 1. Menos 3, o módulo é 3. 2, o módulo é 2, isso aqui dá 5. Então, olha lá, vale a propriedade que a soma de dois módulos vai ser sempre menor ou igual à soma dos módulos. Tá? No caso da subtração, se eu pegar aqui, por exemplo, menos 3, que é um número, e subtrair o 2, que é um outro número, então o que acontece? O módulo dele aqui, isso aqui vai dar menos 5, módulo é 5, maior que, eu esqueci de pôr um sinalzinho de menos aqui, ó, mas isso aqui é módulo de menos 3, que é 3. 3 menos 2 dá 1, então 5 é maior que 1. Com base nas inequações lá, né, que a gente viu, módulo de um número qualquer é menor que um k. Nosso k aqui agora é 2. Como que eu dou a resposta? Que resposta que é válida aqui? Os valores que vão estar no intervalo entre menos 2 e 2, ou seja, entre menos k e k. Só para a gente verificar se é verdade mesmo, vamos pegar alguém que não está na resposta aqui. Vamos pegar, por exemplo, o número 3. Se eu colocar o 3 aqui, módulo de 3 é menor que 2? Não. Vou pegar, por exemplo, o menos 3 aqui, ó, que está fora do intervalo. Módulo de menos 3 também não está na resposta. Vamos pegar alguém que está aqui dentro, então. Vamos pegar o menos 1. Módulo de menos 1 é 1. E 1 é menor que 2. Entenderam? Então, isso aqui é o conjunto solução para essa inequação. E se eu inverter, módulo de x maior que 1k, então eu caio naquela condição, x é menor que menos k, ou x é maior que esse tal de k. Então, x é menor que o menos 2, e o x é maior que 2. Pegue um valor antes do menos 2. Vamos pegar o menor aqui, menos 4. Módulo de menos 4 é 4. 4 é maior que 2, verdade. Vamos pegar um valor aqui na frente, aqui, um 5. 5 em módulo é 5, então módulo de 5 é maior que 2. Perfeito. Pega alguém que está aqui, né, no intervalo do meio aqui. Se eu pegar 1, 1 não é maior que 2. Né? Então, aqui mata bem, ilustra bem esses exemplos sobre as nossas propriedades. Tudo bem? Então, agora vamos falar um pouquinho das equações modulares. Tá? Então, o que é uma equação modular? A equação modular é quando você tem uma igualdade de um módulo igual a alguma coisa. Então, nós temos duas situações aqui. Seja um azinho positivo e o módulo de x igual a a. Então, para que isso seja verdade, esse x ou ele vale o próprio a, esse x vale o menos a. Isso aqui é aquela primeira condição que a gente viu de módulo inicialmente na aula, quando eu coloquei lá módulo de x é igual a x, ou módulo de x é igual a menos x. Tá? Segunda situação, se esse azinho for igual a zero, o módulo de x vai ser igual a então vai ser igual a zero, só temos uma resposta, o x só pode ser zero. Legal? Então vamos pegar aqui um exemplo, x mais 2 igual a 3. Então o que a gente vai fazer? X mais 2 é o nosso x, o azinho é o 3. 3 é maior que zero, então eu caio nessa situação, ó. Ou x mais 2 vai valer 3, ou x mais 2 vale menos 3. Então, para que a gente possa resolver isso, nós vamos isolar o x aqui, 3 menos 2, menos 3, menos 2. X igual a 1 ou x igual a menos 5. Então, daqui a gente resolve. Você pode observar aqui que em ambos os casos, tanto 1 quanto o menos 5, se a gente substituir aqui, 1 mais 2 dá 3 e o módulo de 3 é 3. Menos 5 mais 2 dá menos 3 e o módulo de menos 3 é 3. Então, o conjunto de solução para nós aqui são os dois valores, tanto 1 quanto o menos 5. Beleza? Só então uma equação modular sempre vai ter dois valores? Depende. Então, agora vamos pegar uma segunda situação aqui. Ó. Eu vou comparar dois módulos. Então, eu tenho um módulo de 1A
e eu tenho um módulo de um b. Como que eu resolvo isso? Então, eu tenho essa seguinte situação aqui, ó. Módulo de A igual a módulo de B, se e somente se o A for igual a B ou A igual a menos B. Opa, mas caiu naquele caso anterior, igual a K ou menos K. Exatamente. Tá? Então, aqui eu posso dizer que o A igual a B, o A igual a menos B, ou que o B igual a A e o B igual a menos A. Isso tanto faz. Então, como é que a gente resolve isso? Nós vamos pegar esse 3x menos 1, vamos igualar a 2x mais 3, e vamos pegar o 3x menos 1 e vamos igualar a menos 2x mais 3. Fazendo as resoluções, 3x menos 2x dá x, esse 1 vem para cá somando, e aqui é a mesma coisa. O menos 2, vou fazer a disputa de sinal aqui, né? Então, menos 2, menos 3. Menos 2 vem somando, então 3 mais 2, 5. E aqui eu vou ter o menos 3 somado com 1. Chego na conclusão que isso aqui é 4 ou menos 2 quintos. Observe que se eu substituir lá em cima o 4, 4 vezes 3, 12, menos 1 dá 11. 4 vezes 2, 8, mais 3 dá 11, então é verdade. Assim como se eu substituir aqui o menos 2 quintos e o menos 2 quintos, também é verdade. Então, de novo, vou cair naquela pergunta. Senhor, sempre eu vou ter duas soluções? A palavrinha sempre aí, eu vou colocar sim, pode ter, depende. Quer ver só? Vamos pegar esse caso aqui agora. Ó. Observe que eu tenho aqui um módulo igual a 1K. Só que esse nosso K aqui agora, ele está dependendo do mesmo valor de X que está aqui dentro. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Nós precisamos verificar se esse valor aqui satisfaz a condição do A ser positivo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer o 3x mais 2 ser positivo. Logo, o x tem que ser maior que menos 2 terços. Vamos admitir que isso aqui é verdade. Se isso aqui é verdade, então nós vamos supor que x é maior que menos 2 terços. Vamos então agora resolver esse sistema da seguinte maneira. X mais 1 vai ser o próprio 3x mais 2 ou x mais 1 vai ser menos o 3x mais 2. Do mesmo modo que a gente resolveu os anteriores, tá? Só que cuidado que eu estou supondo que o meu x tem que ser maior que menos 2 terços. Isso aqui é uma condição. Então agora vamos resolver. Manda para cá o menos 3x vem menos 2, certo? Que é x menos 3x dá menos 2x. 1 vai para lá subtraindo. A mesma coisa aqui é menos 3 com menos 2, então isso aqui vem para cá somando, e esse cara fica menos 2. Chegamos à conclusão que o x é menos meio ou o x é menos 3 quartos. Aí eu escrevi na frente aqui que não convém. Senhor, como assim não convém? Observe que o x tem que ser maior que menos 2 terços. Menos 2 terços é 0,6666. O menos meio está na frente aqui, então menos meio é a solução. Porém, o 3 quartos, menos 3 quartos é 0,75. 0,75, na reta numérica, ele está mais longe do zero do que o menos 2 terços. Então, isso aqui não cabe na resposta. Não serve nessa condição de ser positivo. Logo, somente o x igual a menos meio é a solução. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com cada caso que a gente analisa. Principalmente quando o meu K aqui não for um valor constante, sim dependente de uma variável. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Sussa? Então, vem comigo no tchurururu. Próximo aqui agora, eu vou trabalhar um conceito, tá? Então, eu tenho aí dois módulos que eu estou somando, dizendo que isso dá 4. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Primeiro, vamos analisar cada um desses módulos separadamente. Quando que isso aqui dá 0? Quando que isso aqui dá 0? Então, quando que 2x menos 3 dá 0? Quando o x for maior que 3 meios. Então, dessa forma, eu vou analisar o seguinte. O módulo de 2x menos 3 vai ser o próprio 2x menos 3 se o x maior ou igual ao que a gente falou que daria 0, que é o 3 meios. E o 2x menos 3 vai ser o oposto dele se o x for menor que 3 meios. Senhor, o que é isso aqui? Condição lá na regra de propriedade de existência do módulo. Definição de módulo. Passamos a mesma coisa para x mais 2. X mais 2, quando que isso aqui dá 0? Quando o x for menos 2. Então, nós vamos analisar exatamente isso. Ó. O módulo de x mais 2 vai ser o próprio x mais 2 se o x for maior ou igual a menos 2. Se o x for menor que menos 2, vai ser o oposto. Então, x mais 2 vai ser menos x mais 2. Fechado. Feito isso, nós vamos resolver esse problema. De que maneira? Primeiro, vamos chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2, tá? Módulo 1, módulo 2. E vamos criar um varal. Então, vamos criar um quadrinho aqui. Esses dois valores que são os zeros da função aqui, eu vou marcar ele aqui, ó, de acordo com a reta numérica, né? O menos 2 vem antes, então, menos 2, 0 e 1,5. Marquei. Vamos pegar agora esses módulos aqui e vamos escrever aqui na frente. Então, vou escrever aqui ó, o módulo de 2x menos 3. Vou escrever o módulo de x mais 2.
E depois eu quero somar isso, então eu vou somar 1 mais 2. Nessa primeira linha aqui, eu vou preencher o módulo de 2x mais 3, respeitando essa regra aqui, ó. Quando é que eu vou colocar 2x menos 3? Quando ele for maior que 1,5. Então, eu vou pôr ele aqui, ó. E quando é que eu vou colocar o menos 2x menos 3? Quando ele for menor que 1,5. Então, tá aqui. Quando é que eu vou colocar x mais 2? X mais 2, quando ele for maior que menos meio. Então, eu venho aqui e coloco, ó, maior que menos 2, é x mais 2, x mais 2. E antes dele, vou colocar aqui menos x mais 2. Cada uma das colunas, eu vou somar esses valores aqui. Então, olha lá, vou somar aqui, menos 2 mais 3, menos x menos 2, somei aqui, menos 3x mais 1. Menos 2x mais 3 com x mais 2 dá menos x mais 5. E a mesma coisa aqui, 2x mais x, 3x, e aqui dá menos 1. Então, vamos escrever qual é a condição dessa soma aqui. Quando que eu tenho a condição de soma desses valores? Essa soma vai dar esse cara que está aqui, ó, menos 3x mais 1, quando? Quando x for menor que menos 2. Sempre respeitando esses sinais aqui de igual, tá? Então, olha lá, menor que menos 2, bolinha aberta. Quando que essa soma aqui vai estar entre menos 2 e 3 meios? Quando der menos x mais 5. Então, isso aqui é o resultado quando eu tiver entre menos 2 e 3 meios. Então, observe, maior que menos 2, fechado, e antes do 3 meios, aberto. E, finalmente, quando essa soma der 3x menos 1, acontece quando ele for maior que 3 meios. Mas observe que maior tem que estar sempre igual. Então, maior é igual. Feito isso, nós vamos resolver a equação agora. Quando que essa soma dá 4? Então, nós vamos pegar 3 condições. Para essa condição, para essa e para essa, respeitando essa regrinha. Então, vamos lá. Menos 3x mais 1 igual a 4. Quando? Quando meu x for menor que menos 2. Observe que quando a gente faz as continhas aqui, menos 3x mais 1 igual a 4, menos 3x igual a 3, então x igual a menos 1. O x deu menos 1, porém, nessa etapa aqui, isso tem que dar menor que menos 2. E o menos 1 é maior que o menos 2. Então, esse menos 1 não é a resposta. Próximo. Quando a gente pegar menos 5 mais x igualar a 4, nós vamos descobrir que o x dá 1. X igual a 1 está nesse intervalo entre menos 2 e 1,5? Tá. Então, ele é uma solução. Próximo. 3x menos 1. 3x menos 1 vamos igualar a 4 e vamos resolver. Então, isso aqui dá 5 terços. 5 terços é maior que 3 meios? É. Então, qual é o nosso conjunto de solução? O 1 e o 5 terços. O menos 1 não entrou por quê? Por causa da condição de existência, que o menos 1 teria que ser menor que menos 2. Ele não é, então não convém. Tudo bem, galera? Então, vamos dar sequência aqui agora e vamos falar um pouquinho das inequações, tá? Quando é que nós temos as inequações? Nós vimos lá nas propriedades, na propriedade 8 e na propriedade 9, que se o k for positivo, nós temos duas condições. O módulo de x é menor que k ou o módulo de x é maior que k. Se o módulo de x for menor que k, nós caímos nessa condição aqui, que é o valor estar entre menos k e k. Então, isso aqui está lá na propriedade, se eu não me engano, a 8. Tá? E a próxima aqui, quando o módulo de x é maior que k, isso acontece quando o x é menor que menos k ou o x é maior que k. Então, esses dois valores aqui, isso são as propriedades que a gente tem das inequações modulares. Beleza? Então, agora vamos dar alguns exemplos para a gente poder entender como se resolve aí uma inequação modular. Nós temos aqui um 2x mais 1, está dentro do módulo, e isso é menor que o 3. Primeira pergunta, 3 é o nosso k. Ele é positivo? É. Ou temos resposta. Nós estamos fazendo uma desigualdade menor que k. Então, que caso que a gente cai? A gente cai nesse caso aqui, ó. O menos k, que é o 3, então vai ser menos 3, menor que o x. Quem é o x? Tudo isso aqui, ó. 2x mais 1, menor que 3. Então, vamos escrever isso, ó. Menos 3, menor que 2x mais 1, menor que 3. Senhor, como é que eu vou resolver uma bagaça dessa? Muito simples. A gente quer isolar o x. Então, nós vamos fazer operações contrárias aqui, ó. Se eu subtrair 1 nos 3 aqui, nós vamos ter menos 3, que está aqui, menos 1. 2x mais 1, menos 1, sumiu 1. E 3 menos 1. Sobrou um 2x aqui no meio. Como eu quero só o valor de x, se eu dividir todo mundo por 2, então aqui fica menos 4 sobre 2, aqui dá x e aqui dá 2 sobre 2. Logo,
Quais são os valores de x que satisfazem essa inequação, essa desigualdade? Quando for de menos 2, menor que x, menor que 1. Observe, vamos pegar alguém aqui nesse intervalo. Por exemplo, menos 1. Menos 1 está nesse intervalo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Módulo de menos 1 menor que 3. Perfeito. Vamos verificar se a gente fez alguma besteira? Vamos pegar algum valor fora desse intervalo? Por exemplo, 2. Vou pegar o 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Módulo de 5 não é menor que 3, então show de bola, o nosso resultado está correto. Então, nós fizemos uma análise aqui para esse caso de 5. Vamos fazer uma análise agora para o próximo caso, que é quando a gente tem uma situação maior que o K. Então, caímos nesse segundo caso. Como é que a gente resolve? O que está dentro do módulo vai ser menor que menos K. O que está dentro do módulo vai ser maior que o próprio K. Então, nós podemos escrever isso, ó. 4x menos 3 menor que menos 5, satisfazendo essa condição, ou 4x menos 3 maior que 5. Vamos resolver a desigualdade aqui, ou seja, que é x do lado, que não é x do outro. Menos 5 mais 3, isso dá menos 2, dividido por 4, isso aqui dá menos meio, então x menor que menos meio. 4x menos 3 maior que 5, então o 3 passa somando, isso aqui dá 8, 4x vai ficar x, dividido, 8 dividido por 4 dá 2, então x é maior que 2. Logo, qual o nosso conjunto de solução? Todos os valores de x antes do menos meio ou todos os valores de x maior que o 2. Vamos verificar se a gente não está fazendo besteira. Quem é menor que menos meio? Vamos pegar o menos 1, né? Menos 1 ele é menor que menos meio. Se colocarmos menos 1 aqui, isso aqui dá menos 4. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. E o módulo de menos 7 é 7, que é maior que 5. Verdade. Se pegarmos um valor maior que 2, por exemplo, 3. 3 vezes 4 dá 12, 12 menos 3 dá 9, 9, o módulo é maior que 5. Só para a gente verificar, vamos pegar alguém que está aqui no meio. Por exemplo, 0. Ó. 4 vezes 0 é 0, dá menos 3. Módulo de menos 3 é 3 e 3 não é maior que menos 5. Então, nossa resposta está corretíssima. Chique. Vamos pegar agora uma outra situação. Então, mantendo ali os dois, vamos somar aqui a um módulo um valor qualquer, de forma que essa soma toda seja positiva. Então, agora pegou um pouco aí, porque nós temos uma desigualdade aí, mas essa desigualdade está meio avacalhada, né? Na verdade, seria como se fosse isso aqui, maior que menos 2x mais 7. Como a gente igualou tudo isso aqui a zero, primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos analisar o módulo. Vamos analisar quando que eu vou usar x mais 1 e quando que eu vou usar x menos 1. Então, quando que isso aqui dá zero? Quando que isso aqui dá zero? Quando x for menos 1. Logo, o módulo de x mais 1 vai ser x mais 1 se ele for maior ou igual a menos 1 e menos x mais 1 se ele for menor que menos 1. Estudamos o caso do módulo lá com a condição de existência inicial dele pela definição. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro caso, o x é maior ou igual a menos 1. Sendo isso verdade, vamos substituir no lugar do x mais 1 aqui o próprio x mais 1. Então fica 2x menos 7 mais x mais 1 maior que 0. Isso dá 3x, aqui dá 7, menos 7 mais 1 dá menos 6. Passa para o outro lado 6 positivo, então chegamos à conclusão que o x tem que ser maior que 2. Porém, nós precisamos dar uma solução para esse caso. Qual que é a solução? Uma interseção. O x tem que ser maior que menos 1, está aqui. Mas o x tem que ser maior que 2, está aqui. O x é maior ou igual a menos 1, bolinha fechada no menos 1. X maior que 2, bolinha aberta no 2. Interseção tem que estar nos dois ao mesmo tempo para a gente ter uma solução 1 aqui. Então, o menos 1 está aqui, mas não está aqui, não está na resposta. Ninguém aqui está na resposta. Então, a partir do 2, e o 2 não entra, porque é a bolinha aberta, apesar de ser fechada aqui, a bolinha aberta continua aberta. Então, conjunto de solução 1, x maior que menos 2. Conjunto de solução 1. Vamos para a segunda etapa. Vamos considerar que o x agora é menos 1, menor que menos 1. Se ele for menor que menos 1, nós vamos escrever 2x menos 7, só que no lugar do x mais 1, nós vamos colocar agora menos x mais 1. Se eu abrir a distributiva aqui, fica menos x menos 1, eu já substituo direto aqui, ó, tá? 2x menos x dá x, isso dá menos 8, passa para o outro lado mais 8, e aí olha só, eu quero um valor de x que seja menor que menos 1 e ao mesmo tempo maior que 8. Não tem. Então, como aqui tudo é bolinha vazia, né? Tudo vazio, então o conjunto de solução aqui é vazio. Lembre-se que para a gente resolver esse sistema, né? Na verdade isso aqui é uma inequação aí com dupla entrada, nós temos que pegar o conjunto de solução 1
e fazer a união com o conjunto solução 2. Observe que o conjunto solução 1 aqui é todos os x maior que 2. O conjunto solução 2 aqui nesse caso é vazio, não vai preencher nada. A união dos dois me dá o conjunto solução da inequação aqui. Então, é o próprio. No caso aqui, x maior que 2. Aí você fala assim, senhor, mas vamos supor que fosse aqui como resposta menor que menos 1. Daí a gente ia pegar o menor que menos 1 ou maior que 2. Todo o conjunto de solução de 1 e 2, mais a união dele, é o conjunto de solução da inequação. Beleza? Tranquilo?